Existe uma fase da vida que ela é uma fase de transição. Tem mudanças corporais junto com mudanças hormonais. Então, tem a voz que fica mais grossa, a pele que começa a aparecer alguma espinha, alguma acne, pelos pelo corpo. Então, é uma fase muito difundida e muito falada, que é a fase da adolescência. Né? Isso também traduz em alguns comportamentos e se fala até que é uma fase da aborrecência. Então, é uma fase que é difícil lidar com aquele jovem, que precisa de uma certa atenção, de uma flexibilidade e uma compreensão por tudo aquilo que ele está passando e que a gente também passou. E todo mundo entende que aquilo é uma transição. Semelhante à adolescência, mas pouquíssimo falado, é a maternidade. A maternidade, ela tem uma transição. A transição da fase onde a gente não é mãe para a fase que a gente é mãe. Momento que realmente a gente se insere na maternidade. E existe um termo para essa transição, que é chamado de matrescência. Pouquíssimo falado ainda na medicina, na psicologia, na filosofia, mas já começou a ser difundido, começou a se falar nesse termo. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque também é uma transição. E semelhante, esse nome, ele não é por um acaso que tem essa semelhança de adolescência para matrescência. A gente está falando aqui de uma mudança corporal, a gente está falando da mudança hormonal, está falando de mudança do próprio comportamento diante disso que a gente vive. Veja que interessante. Então, a gente precisa sensibilizar e falar mais a respeito dessa transição que é a maternidade. Por quê? Porque o que é comum de se ouvir a partir do momento que a pessoa se torna mãe? E eu digo a partir do momento, literalmente, você está com um recém-nascido, está naquela primeira semana, está naquele primeiro mês. É comum a gente ouvir e até ter vivido isso quem já é mãe, logo nesse início, né? Que a gente está se descobrindo, pensamentos do tipo, não sou boa nisso, eu não estou gostando. Pensamentos do tipo, eu achava que assim que eu pegasse meu filho no colo, ou nessa fase inicial, eu ia ter um sentimento de que eu estava completa, plena, feliz. Ou pensamentos do tipo, eu acreditava que meu instinto maternal seria suficiente para me dizer o que fazer em cada momento. Ou até mesmo, que eu acho muito interessante, eu acreditava que a partir do momento que eu estivesse com meu filho, ele ia ser prioridade em tudo na minha vida. Por que é interessante entender que existe a transição, essa matrescência? Para a gente ir se acostumando com o termo e fortalecer isso, sensibilizar a todos quanto a isso. Para que a gente entenda que existe o desconforto, certo? Esse desconforto ele é real. Esse tipo de pensamento realmente passa pela nossa cabeça. A gente vai oscilando entre altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Vou dar uma explicação agora, utilizando o que realmente significa essa transição, com a mudança corporal e a mudança hormonal. A gente vive um confronto emocional. Por quê? Por um lado, a nossa mente, e é literalmente a nossa mente, porque existe um hormônio chamado ocitocina, que é liberada na hora do parto. Não só na hora do parto, como também em contato enfim, o contato também libera ocitocina. Então, mesmo que você não viva o parto, você também vai ter essa ocitocina liberada. E eu acho interessante destacar isso porque tem a questão da paternidade, como também a adoção. Então, essa ocitocina é liberada. E essa ocitocina na nossa cabeça faz com que a gente se concentre no bebê. Porque o bebê humano, ele é totalmente dependente. Ele não anda, ele não se alimenta, ele não se limpa, ele não faz nada. Então, essa ocitocina na nossa cabeça faz com que a gente se concentre totalmente no bebê.
Ele é como se o bebê atraísse, essa ocitocina fizesse com que a gente atraísse totalmente a atenção ao bebê, e o bebê, ele meio que se torna o centro do nosso mundo. E para quem já viveu esse início dos primeiros 3 meses ou 6 meses, a gente realmente tem alguns lapsos ou até um período mais extenso pensando que a maternidade por si só preenche realmente o nosso mundo. E a gente mergulha de cabeça naquilo ali. É bem interessante. Então, essa ocitocina faz com que a gente fique ali, o bebê fica o centro do nosso mundo. Por outro lado, também na nossa mente, vem uma força contrária, lembrando a nós mesmas as outras partes da nossa identidade, nossas outras relações, a nossa vida social, a nossa vida espiritual, as nossas necessidades físicas, como dormir, comer, fazer exercícios, ir ao banheiro, de preferência só, né? Se possível, ir só. Sexo. Então, existe o outro lado. E aí a gente vive essa tensão entre um lado e depois o outro lado. Então, um puxa, depois o outro puxa. Um puxa e o outro puxa. E é um conflito. Existe uma tensão, existe um desconforto, né? Existem vários questionamentos que a gente vive nessa fase. Então, é a matrescência. E se você olhar, é como se fosse também um reflexo. Dá pra gente comparar, né, com a adolescência. A gente precisa entender que a gente está vivendo essa transição. E o interessante de quando a gente entende que é uma transição de desconforto e tudo mais, a gente se sensibiliza e consegue viver de forma a não nos cobrar tanto, a diminuir o sentimento de culpa por qualquer tipo de pensamento, ou no momento que o outro lado, que não é o bebê, o centro do mundo, nos puxa. Então a gente começa a tentar trazer um equilíbrio, um controle emocional diante daquela transição. A partir do momento que a gente tem conhecimento, né, o conhecimento é a base de muita coisa, então nos faz nos sentir seguras dentro dessa fase. Então é isso, gente. Vamos conversar mais sobre matrescência, certo? E se existe uma boa terapia, né, eu acho que mais comprovada de forma científica ou empírica e tudo mais, é a conversa. Então, quando você estiver vivendo a sua matrescência, converse. Converse com outras pessoas que estão vivendo o mesmo. Converse com pessoas que já passaram por isso. E não só com mães, converse também com seu companheiro, com seu parceiro, né, com o pai, para que ele entenda que tipo de transição você está vivendo, para que ele entenda que tipo de conflito você está vivendo. E o interessante é que eu estava estudando sobre esse tema de matrescência e eu comecei a enxergar, né, porque a matrescência em si, a transição, é realmente na hora da virada, né, na hora que você está vivendo com o filho e tudo mais. Mas eu vi que existe uma espécie de matrescência tardia, que é uma culpa que a gente carrega por um período, né, um bom período. Eu hoje, eventualmente, eu vivo essa culpa ainda, que eu acho que muitas mães vão se identificar, que eu já ouvi muitas falarem também sobre isso, que é o seguinte: a gente vive um sentimento de tipo, ai meu Deus, eu quero sair dessa rotina, eu não aguento mais, eu vou no banheiro e meu filho fica lá batendo na porta querendo entrar, eu preciso respirar, sabe? E aí a gente sai de casa. Ai, hoje eu vou pro salão, vou me ajeitar. Ou, no meu caso, que eu amo, hoje eu vou pro cinema. Quer saber? Eu vou entrar naquela sala e esquecer do mundo por 2 horas. Esse é o meu sentimento. Cinema pra mim é terapia. E aí a gente fica com isso. Aí quando a gente pega o carro e tá no trajeto, aí vem aquele sentimento de culpa. Poxa, eu podia estar com meu filho agora, né? Então, eu acredito que ainda são nossos hormônios que, né, ficam nessa luta entre ter aquela dedicação
e atender, né, aquelas necessidades do filho e atender todas as outras partes da nossa identidade. Agora, vê que interessante. Em contrapartida, é muito importante a gente, na evolução, no desenvolvimento do nosso filho, a gente sair de cena e deixar o filho também se desenvolver, né? Com contato com outras pessoas da nossa rede de apoio, seja o avô, seja a madrinha, enfim, amigos, a funcionária que você colocou ali dentro, dentro da sua casa, no caso, a escolinha, os amigos, porque o nosso filho, ele está crescendo como ser social. Então, a nossa saída, quando a gente está vou tentar ajudar, certo? Quando a gente tá ali fugindo um pouco da nossa rotina, né, indo pro salão, indo pro cinema, ou sei lá o quê, ao mesmo tempo que é bom pra gente, também é bom pro filho. É importante a gente, sabe, cortar eventualmente esse laço para que o filho também se desenvolva como ser social. É isso. Eu acho que, resumindo, né, eu adoro fazer a conclusão. Eu acho que a conclusão dessa matrescência é entender que tem uma frase bem bonita que muitas pessoas falam, que é quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu acho linda essa frase, eu acho que tem realmente muito sentido, porque por mais que a gente se prepare, a gente só realmente sabe na prática quando a gente bota o filho no colo, é um sentimento, é uma explosão e tudo mais. Eu só mudaria um pouco a frase, né, entendendo essa matrescência, que a partir do momento que a gente diz que nasce um bebê, nasce uma mãe instável, tá? Então vamos fortalecer nossa rede de apoio e nos permitir viver essa transição.